Os personagens deste programa foram dublados muito mal. O show apresenta linguagem grotesca e não deve ser assistido por ninguém. Não importa em que lugar você esteja, eu tenho certeza que você já deve ter visto um catabagas em algum lugar por aí. Eles são uma espécie que se adaptou muito bem ao ambiente urbano. Talvez você já tenha ouvido falar que eles são sujeira, sinônimo de suga-lombra e boca de piscina, mas a verdade é que os catabagas estão entre os seres mais incompreendidos do reino da chapação. E sem eles, a nossa vida se tornaria bem ruim. Como os catabagas possuem grandes crânios, diferente dos outros usuários, acabam que precisando de doses muito maiores do que um Zé Droguinha comum. Assim, os catabagas desenvolveram a habilidade de consumir as pontas que os outros usuários desprezaram. Por isso, dizemos que os catabagas são uma espécie de catadores-coletores, de nome científico Homo piolas, do dicionário grupo ou indivíduo perito na caça e no consumo de pontas de baseados, parangas e substâncias alucinógenas em geral. Sem eles, essas pontas poderiam demorar pra caralho para se decompor, causando assim vários cemitérios, ocasionando mau cheiro e até o surgimento de animais peçonhentos, como bolsonaristas, apresentadores de programas policiais e caretas em geral. Alguns cientistas se dedicam a estudar essa espécie. Este é o caso de Eris Kleberton, cientista e usuário da danada desde 2011, formado no campinho da rua de trás e doutorado em mesclado pelo terreno de seu Jarbas. Ele vai nos ajudar a entender como esses catabagas conseguem identificar a sua caça e manter sua mente sempre em um estado de lombra contínua. Catabagas têm uma habilidade excepcional na caça e na identificação desses pequenos artefatos. Seu crânio super reforçado exerce uma pressão tão grande nos seus olhos que um catabagas de cara é capaz de enxergar e identificar uma ponta bem servida a mais de 15 km de noite, sem energia elétrica, sem lua e nem estrelas também. Eles também têm uma habilidade quase que de alquimistas na manipulação dessas bagas, podendo citar aqui Clovis Rasta, catabagas jamaicano que elaborou o bag que botou Bob Marley para dormir. O bag foi batizado de Tenebroso 13 Bagas e poucos conseguiram a proeza de reproduzi-lo até hoje. E por isso, dificilmente você vai ver um catabagas bolando um pastel. É a especialidade deles, parece até que nasceram para isso. No Brasil, conseguimos identificar 2 espécies, mas no mundo inteiro já catalogamos mais espécies de catabagas do que de Pokémon. Aqui em território brasileiro é possível encontrar o catabagas de gola e o catabagas de cabeça de Nike, que é bem mais comum nas cidades. É muito difícil identificar novas espécies, porque eles podem se camuflar da sociedade e ainda temos poucos recursos tecnológicos à disposição. Então, o que posso dizer é que qualquer um pode ser um catabagas. Eu, você, sua mãe ou Felipe Neto. Não dá para saber só de olhar. Precisamos acompanhar a lombra deles. Estudá-los e só assim vamos poder aprender um pouco mais sobre essas espécies, no mínimo curiosos. Catabagas não têm predadores naturais. Eles são uma espécie de topo de cadeia. No fim, os únicos predadores que os catabagas têm são as suas próprias frustrações. Catabagas não sobrevivem sem bagas, e quando muitos catabagas ocupam a mesma região, as bagas tendem a ficar escassas, e muitos deles têm que percorrer longas distâncias, muitas vezes encontrando somente pontas de derby e de paieiro, o que dificulta a vida e reprodução deles. E, infelizmente, as pessoas acabam não tendo uma afinidade muito grande com os catabagas. Dizem que eles são sujeira, suga-lombra. Muita gente tem usado piteiras que estão acabando com as bagas. E nada disso é culpa dos catabagas. Na verdade, eles têm um papel essencial na lombra da comunidade. Eles acabam ajudando a gente. Alguns estudos científicos sobre a sua reprodução
revelam que os catabagas são pilantras monogâmicos, ou seja, um mesmo casal vive junto a vida inteira, insistindo em um relacionamento baseado em mentiras e traições mútuas para manter vivos os dogmas e tradições sociais. Nesse estudo foram feitas análises genéticas de filhotes de catabagas ainda no ninho, e quando comprovado que o filho é realmente do casal, imediatamente o catabagas pai toma sumiço sem deixar rastro algum. É incrível! Enfim, é importante entender que os catabagas têm um papel essencial na lombra da comunidade e precisamos preservá-los, deixando sempre uma pontinha no buraco do tijolo, escondida na garagem ou em qualquer outro lugar. Só assim vamos poder ver cada vez mais catabagas nas cidades, nos campos, nas matas e nos mares, e poder também aprender com esse ser extremamente belo e interessante que merece todo o nosso cuidado. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Segue nós aí.